agora vamos falar sobre a saúde da pele das crianças e adolescentes. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, o Brasil ocupa o segundo lugar entre os países que mais consomem cosméticos infantis no mundo. Um estudo publicado no livro Saúde da Criança e do Adolescente demonstra que a pele infantil possui características próprias e diferentes das da pele dos adultos. Vamos entender um pouco mais sobre os cuidados que devemos ter na hora de comprar os cosméticos para as nossas crianças e adolescentes, conversando ao vivo com a cientista Jaqueline Alecrim, ela que está ao vivo com a gente. Bom dia, Jaqueline, seja bem-vinda. Oi, Rilke, bom dia a todos os nossos espectadores aí, é um prazer falar com vocês. Prazer te receber também, viu? E olha, eu queria que você começasse falando sobre o estudo que você desenvolveu recentemente sobre os cosméticos infantis. Conta pra gente qual o objetivo dessa pesquisa, fala um pouco pra gente sobre esse estudo que você fez. Rilke, é muito comum as pessoas ignorarem os riscos associados ao uso de cosméticos infantis. Porque a gente vê aquelas embalagens bonitinhas e coloridas e a gente não imagina que por trás daqueles rótulos podem ter produtos que são prejudiciais para as crianças, né? É muito comum também as pessoas utilizarem produtos cosméticos destinados a adultos falhou a ligação, parece. É muito comum as pessoas usarem cosméticos destinados a adultos em crianças. Às vezes um sabonete de banho, um shampoo de banho, que a pessoa considera inofensivo e isso traz muitos riscos. Então, o objetivo do estudo foi justamente alertar sobre esse risco e mostrar ali as principais diferenças entre a pele de um adulto e de uma criança. Certo, Jaqueline, bom dia para você, obrigada pela participação. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre algo que me chamou a atenção na sua fala. Mesmo aqueles produtos, né, destinados às crianças, ou seja, produtos infantis, mesmo esses produtos, eles podem fazer algum mal? Eles não são testados com muito rigor aí para estarem à venda no mercado? Então, Marina, infelizmente, apesar, né, dos testes exigidos pela legislação, alguns componentes que são, às vezes, proibidos em outros países ou que são utilizados em concentrações inadequadas, como conservantes e corantes, né, e produtos também usados para dar cheiro, aroma aos cosméticos infantis. Então, quando os pais, os avós e os cuidadores da criança forem selecionar um cosmético, mesmo que ele seja infantil, é legal a gente sempre dar preferência àqueles que não têm corantes e que tenha uma concentração muito baixa de essência, né? A gente sabe que eu sou mãe, a gente gosta de deixar o neném limpinho, perfumado, mas a gente tem que colocar aí nessa balança do risco, né? A gente priorizar cosméticos infantis que sejam o mais sutis e suaves possíveis, sem conservantes, sem esses aromas artificiais e sem corantes. Os corantes estão aí no ranking de produtos com potencial de causar alergia nas crianças. E que tipo de dano esses produtos podem provocar nas crianças? Rilke, desde alergias locais, as alergias tópicas aí, onde vai ter pontinhos de vermelhidão, coceira, né, que é o prurido, mas também é muito importante lembrar que como a pele da criança é fininha, a absorção sistêmica, ou seja, a passagem de componentes que a gente aplica na pele, eles atingem muito facilmente a corrente sanguínea da criança, por causa dessa pele ser muito fina e ser uma barreira de pouca proteção ali ainda, porque está em formação. Então, quando a gente pensa sobre isso, o uso desses cosméticos inadequados pode fazer com que esses componentes migrem para a corrente sanguínea e causem predisposições alérgicas na criança. Vou explicar. Então, quando a gente aplica o cosmético, a gente pensa na hora, não aconteceu nada, não ficou vermelho, a criança não apresentou nenhuma queixa, nenhuma alteração, mas podem estar acontecendo danos silenciosos.
esses componentes vão para a corrente sanguínea e podem deixar a criança mais predisposta a ter alergias respiratórias, outros tipos de manifestações alérgicas que às vezes os pais não associam ali naquela hora que foram causadas por esses cosméticos. Isso acontece desde essas alergias até danos graves, como queimaduras em crianças que são nascidas ali e são muito novinhas, né? Poucos dias de vida, bebês prematuros também. Se a gente utilizar, por exemplo, cosméticos que possuam álcool na sua formulação. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa seleção e utilização, porque os danos podem ser sérios. Certo. Jaqueline, agora, quando a gente fala sobre as crianças, né, sobre essa sensibilidade maior dos pequenos, até que idade a gente está falando dessa pele mais sensível? Até que idade a gente deve se preocupar com os produtos certos para usar nelas? Marina, ótima pergunta. A gente considera criança até 12 anos, mas quanto mais jovem, ali naquela idade entre 0 e 3 anos, é a idade mais crítica de preocupação. Depois de 3 anos, ainda existe essa preocupação, ela perdura ali até 12 anos de idade, mas a gente tem que pensar que quanto mais novinha é a criança, né? Quanto mais próximo está aí do nascimento, maior é esse risco. Então, até os 3 anos, o risco é muito aumentado. Quero chamar a atenção também para o uso de maquiagens em crianças, esmaltes, né? A pessoa acha que é inofensivo e ali pensa, né? A gente acabou de comentar que os corantes, eles são muito prejudiciais. Imagina uma sombra, né? Passar no olhinho, que é uma região de mucosa, é uma região muito sensível. Esmaltes, né? Que podem conter ali solventes tóxicos. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Ele deve ser muito grande e rígido até os 3 anos de idade, mas até 12 anos essa pele ainda está em formação e a gente considera criança. Certo, e a gente sabe que a pele das crianças é mais sensível, né? Como que funciona o processo de testagem desses produtos? É semelhante ao que acontece com os produtos dos adultos ou tem mais rigor ali na hora de testar? Então, existe um rigor, sim, diferenciado para esse tipo de produto. Esses produtos a gente considera um produto que a gente chama de grau 2. São produtos que têm uma lista de substâncias que não devem ser adicionadas. Aí, relembrando, cada país tem um rigor de exigência, inúmeras substâncias que são proibidas em outros lugares do mundo. No Brasil ainda tem o uso liberado. A gente tem também uma dificuldade, de acordo com essa legislação brasileira, de controlar aí a concentração de corantes e essências, e esse tipo de produto, eles têm um grande risco potencial. Então, são realizados testes, mas como consumidor e como profissional de saúde, a gente sempre alerta para que, mesmo sendo realizados esses testes, a gente utilize esse nosso conhecimento e evite o uso de produtos que tenham muitos corantes e aromas em excesso. E, Rilke, uma outra coisa que chama atenção, está chegando aí no dia de Natal, né? A gente costuma presentear as crianças e algumas vezes as pessoas compram aqueles produtinhos que são cadastrados como brinquedos, porém tem lá kits de mini maquiagem infantil. Então, olha só o risco. Aquele fabricante, ele cadastrou aquele produto como um brinquedo e aí ele não se submeteu aos testes necessários para um produto cosmético infantil. Então, às vezes, a pessoa presenteia ali, né, com todo amor, mas, na verdade, está oferecendo um produto que pode causar risco à saúde da criança. Então, também os pais, os avós, tios e tias aí, ter esse cuidado de não oferecer esse tipo de produto para a criança. Um alerta muito importante, Jaqueline. E agora, além desse alerta, o que mais que as pessoas devem observar ali nos rótulos dos produtos, dos cosméticos? Tem algo ali que ela deve chamar a atenção e deixar de comprar por causa de alguma informação que ela verifica ali?
Olha só, primeiro cuidado é a gente comprar produtos de empresas idôneas, né? Empresas sérias, pesquisar sobre essa empresa antes. E aí, mesmo comprando de empresas idôneas, a gente tem que observar aquilo que a gente mencionou, que é evitar comprar produtos muito coloridos, com muito perfume, né? O mais natural possível é o que vai ser mais seguro para a criança. Então, isso é um cuidado fundamental nessa escolha. Não banalizar o risco, né? Às vezes a gente tem ali no nosso banheiro produtos que a gente usa para nossa higiene como adultos, tá dando banho na criança, como eu disse, eu também sou mãe, sei que às vezes é corrido, às vezes a gente está em um banheiro da casa, vai dar banho na criança que está ali com 2, 3 anos e pensa assim, não vai fazer mal se eu utilizar esse shampoo, esse sabonete aqui, e faz, gente, faz mal, porque o acúmulo dessas substâncias no organismo, ele acontece progressivamente. Então, mesmo que a gente não observe ali na hora o dano, a gente está deixando a criança ter um contato e ter esse acúmulo aí no organismo ao longo do tempo, podendo causar outras reações. Então, a gente tem que ter esse cuidado, somente utilizar os produtos de uso infantil, observando esses critérios que a gente mencionou anteriormente. Muito curiosa essa questão aí de ser um acúmulo, né? Como se o efeito fosse cumulativo. Então quer dizer que o produto pode causar problemas dias, semanas depois que a criança começou a usá-lo, né? Então os pais podem e devem ficar atentos. Então aquela história de, não, ele usa isso já tem um mês, não é esse produto que está fazendo mal. Pode ser sim um efeito ali, uma consequência desse uso constante de um perfume, de um creme, de algo assim, né? Isso, Rio, que a gente na área de saúde, a gente ouve muito, né, das pessoas assim, nossa, mas minha mãe usou em mim, eu nunca tive nada e tal. Então eu costumo usar um exemplo que é o seguinte, a pessoa pode andar no parapeito de um prédio de 20 andares e não cair, e isso não significa que seja seguro, né? Então, a gente, às vezes, não observa aquele risco imediato ou conseguiu ali fazer essa utilização e não ter um problema imediato, mas isso não elimina o risco. A gente sempre tem que estar atento, principalmente quando a gente fala de criança, porque um adulto ele pode escolher a qual risco ele quer se expor, né? E a criança, ela está ali dependendo dos nossos cuidados. Certo, Jaqueline, agora existe a exigência de diferenciar ali a questão da idade, igual a gente vê nos brinquedos, né, indicado para tal e tal idade, principalmente para aqueles bebezinhos menores, como você disse, os recém-nascidos, tem que dar ali o produto com a indicação específica para eles? Isso, então o que acontece? Quando é desenvolvido um cosmético infantil, esse cosmético ele segue alguns critérios legais e ele é classificado também pelas faixas ali. O problema é que às vezes quando a pessoa vai comprar, ela chega lá na prateleira da farmácia e ela acaba não observando essa diferença de indicação. Assim como no creme dental infantil existe essa diferença de indicação, nos cosméticos infantis também existe. E quando não está escrito ali que é para 0 a 3 meses, por exemplo, significa que não pode ser usado nessa faixa etária. Porque às vezes a gente pega produtos que têm uma classificação geral e não tem lá essa indicação de que de 0 a 3 meses, por exemplo, pode ser utilizado. Então quer dizer que a gente não deve utilizar. Então, lembrando daquela máxima de quanto mais jovenzinho é o bebê, maior tem que ser esse cuidado, né? A gente tinha o hábito de ver, né? Tem ainda o hábito de ver aqueles kits imensos de cosméticos para o cuidado do recém-nascido. Eu falo que a gente vê aquilo até arrepia, pensa, meu Deus, muitos produtos ali desnecessários. Então a gente tem que usar o básico, né? O básico ali no bebê para fazer a boa higiene, priorizar sabonetinho líquido, porque esses sabonetes líquidos, respeitando essa faixa etária, a gente tem uma concentração menor de algumas substâncias que podem causar ressecamento na pele da criança. Vou chamar a atenção para uma substância, glicerina, né? A glicerina, ela pode ser utilizada em cosméticos infantis, mas o uso excessivo daqueles sabonetes em barra de glicerina, isso acaba formando um filme
na pele da criança, que é como se, falando a grosso modo, ele puxasse para si toda a hidratação da pele e aí causa um ressecamento crônico ali na pele da criança. Então, a gente priorizar sabonetes líquidos, produtos com pouquíssima ou nenhum aroma e livres de corantes. Muito bacana. Eu quero agradecer, viu, Jaqueline, a sua participação aqui. Quero agradecer todos esses esclarecimentos. Acho que foi fundamental. Eu não fazia ideia de que poderia ser tão prejudicial, poderia ser tão arriscado, né? Oferecer produtos ali que estão naquela embalagem bonitinha, né? Às vezes até de personagens, mas que são produtos desnecessários em muitos casos. Como diz aquele ditado, né? Às vezes o menos é mais. Acho que as pessoas devem segui-lo. Obrigado. Até uma próxima oportunidade, viu? Agradeço a participação, a oportunidade. E quem quiser saber mais sobre o assunto e também saber sobre queda capilar, distúrbios do couro cabeludo, é só me seguir lá nas redes sociais, né? Meu Instagram é Jaque Alecrim. Eu tenho sobrenome de planta, gente. Vim parar aqui, ó, na área cosmética. Achei sensacional. Olha, Isso, acho que a gente pode até marcar. Você. Igualmente, acho que a gente pode inclusive marcar uma entrevista para falar sobre alguns desses assuntos aí que você citou, viu? Achei suas informações muito claras. Claro. Até uma próxima.